Nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor nessa noite. Essa palavra, né? Eu tive a oportunidade de pregar em duas igrejas distintas, em duas ocasiões. E o Senhor falou, né? Através da minha vida com essa palavra. É uma palavra que eu já compartilhei aqui, se não me engano, logo no início da pandemia, quando nós estávamos nos cultos online. Mas eu senti a necessidade de falar, porque é para mim, né? É para minha família, é para meu esposo, e é para você que está aqui nessa noite, é para você que está em casa. Então eu senti a necessidade de falar sobre isso mais uma vez hoje. Não é nada de novidade, mas é a palavra do Senhor que se renova. E também eu tive mais a confirmação, né? Hoje, quando eu fui buscar Gabriel na escola, um pai de um aluno, Samuel, lá da rua, né? Estava conversando comigo, o avô, né? Na verdade, ele é avô dos coleguinhas de Gabriel. E nós estávamos conversando sobre essa questão de angústia. E ele falando, né? O cumprimento da palavra do Senhor, falando algumas coisas ao meu coração. E falando, né? Nos usando como exemplo. E aí a gente para e pensa assim... nem sei se é bom ser exemplo nessa situação, né? A gente fica assim meio que... você é forte, você consegue, você está passando por essa situação. E aí a gente diz assim, meu Deus, não queria ser exemplo nesse momento, não. Eu queria ser exemplo em outra coisa. Mas o Senhor tem nos sustentado, né? Ele tem feito conforme a vontade dEle. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão da angústia em nossas vidas. Nós lemos no Salmo 46 que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a angústia. Nós acabamos de cantar, né, a música de Ludmila, a dor de uma perda, a dor da traição, uma quebra de aliança, né, uma doença, um desemprego. Tudo isso são motivos que causam angústias nas nossas vidas. E quem não tem passado por angústia? Todos nós temos passado por angústias constantemente. E nesses últimos tempos, então, né, são angústias de diversas formas, diversas maneiras, vários tipos de angústia, vários tipos de tristeza, angústia que nos causa ansiedade, angústia que nos causa dor no peito, né? Angústia que nos traz vontade de chorar, muitas vezes até vontade de desistir, né? Mas o Senhor está dizendo para nós nesta noite que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Em todos os momentos da nossa vida Ele está presente. E lá em Romanos 8, no versículo 20, nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia, mas aí se os irmãos quiserem acompanhar, ler, abrir, Romanos 8, 22, fala que a angústia, ela não é algo específico para algumas pessoas. Não são algumas pessoas escolhidas para passarem por angústias. A palavra do Senhor diz que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. Então a angústia não é só para mim, não é só para você. Toda a criação poderá passar, vai passar por angústia. Talvez estejamos passando por angústias diferentes, como eu falei, né? Uma dor de uma perda, uma traição, uma quebra de aliança, uma falsidade, uma doença que tem chegado à nossa casa, né? Tudo isso são angústias, mas a palavra do Senhor está dizendo para a gente que todo mundo, toda a criação vai chegar um momento que vai gemer por causa dessas angústias. E a palavra do Senhor também diz mais que no mundo nós teríamos aflições, não é verdade? Então, muitas vezes a gente pensa até em se desesperar, o desespero chega até a nossa porta, mas a gente tem que respirar, crer, acreditar, confiar que o Senhor tem o controle de todas as coisas nas nossas vidas, né? Nós estamos passando, todo mundo sabe, por uma situação angustiante. Nós estamos aqui mais uma noite sem dormir, né, marido? Mas o Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é fiel. Então, muitas vezes nós queremos culpar Deus. Muitas vezes nós queremos culpar Deus pela angústia que nós estamos passando. Muitas vezes nós desistimos da nossa caminhada. Desistimos de congregar, desistimos de adorar, de orar, de ler a palavra do Senhor, porque nós culpamos a Deus pelas nossas angústias. E Ele não é culpado de nada.
Ele está presente, Ele está dizendo, ó, a palavra dele aqui, ela não mente. Ele garante que vai estar conosco. E ai de nós se não fosse o Senhor. O que seria de nós, né, no meio dessa tribulação, no meio dessa angústia, no meio das dores que nós estamos passando? O que seríamos de nós se não fosse a presença do Senhor? Não é verdade? E esses 2 últimos anos, né, ano de pandemia, ano de guerra agora, muita coisa para a nossa cabeça, muita coisa para o nosso emocional, muita coisa para as nossas estruturas. Mas Deus nos garante que vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a angústia, né, ela é algo inevitável. Não adianta fugir, não adianta se esconder, não adianta. Algum momento nós vamos passar. O que eu quero deixar bem claro para os irmãos é que Deus não é culpado. Nós não podemos abandonar o Senhor nesse momento, em momento nenhum. Mas no momento de angústia nós temos que nos apegar cada dia mais a Ele. Não podemos desistir. Não podemos dizer assim, eu não vou mais adorar o Senhor porque Ele é culpado de tudo isso que tem acontecido. Eu não posso dizer, eu perdi o emprego, eu estou doente, eu estou com a doença em um estado, né, terminal. O Senhor não tem culpa. O Senhor não tem culpa. Eu fui traído, eu fui falseado. O Senhor não tem culpa. Ele não tem culpa. E Ele garantiu que estará presente conosco. Então, a angústia é algo inevitável a todo ser humano. A mim e a você. Nós vamos passar por angústias. Mas nós temos que entender que precisamos tirar lições desses momentos de angústia. Aprender alguma coisa que a angústia quer nos ensinar. Porque, primeira lição é essa, ó, não posso me separar do meu Deus, porque Ele não tem culpa de nada. Então a gente precisa manter os nossos olhos fixos no Senhor, independente de qualquer situação. Muitas vezes, irmãos, no momento que a gente está passando por angústia, a gente sente que todo mundo nos abandonou, né? Porque a gente fica tão assim envolvido no nosso problema, que a gente pensa isso, poxa, todo mundo abandonou. Eu quero dizer uma coisa a você, muitos vão abandonar mesmo. Sabe por quê? Porque muitos não suportam passar pela angústia junto com você. E Ele vai te abandonar. Porque não é todo mundo, cada um já tem a sua, então não quer somar com a do outro mais. E vai te abandonar. E vai deixar você sozinho, mas o Senhor não vai te deixar só. Então você creia nisso, ó, coloque isso na cabeça. Não coloque a sua fé, não deposite a sua confiança no homem, não. Porque ele é falho, ele também está cheio de problema, ele também está cheio de dificuldade. Então olhe para Cristo. Esse não vai te decepcionar em momento nenhum, pode ter certeza. Toda vez que você bater, toda vez que você orar, Ele vai lhe dar a resposta. Ele vai ouvir a sua oração e vai responder conforme a vontade dEle. Então saiba disso, você vai se sentir só. Muitas vezes, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, mas o Senhor está presente. A gente precisa crer, a gente precisa acreditar nisso aí. Então, na angústia, a primeira lição que eu tiro, né, para a minha vida, para a vida da minha família, é que a angústia, eu preciso permitir que a angústia me aproxime do Senhor. Me aproxime da sua palavra, não me afaste. Porque se eu sair da presença do Senhor, coitada de mim, coitado de nós, se sairmos da presença do Senhor. Então nós precisamos entender que no meio da angústia, nós precisamos nos aproximar mais da palavra do Senhor. Porque ela é viva, ela é eficaz e ela vai trazer respostas para as nossas vidas. No Salmo 119, no versículo 50, diz assim, ó: isso é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. A tua palavra me deu vida. Então, no momento da minha angústia, no momento da minha ansiedade, da minha tribulação, a palavra do Senhor traz vida para mim, traz vida para nós. Então, a gente precisa aprender isso, tirar essa lição para nós, ó. No momento da angústia, a palavra, eu preciso me aproximar da palavra, porque é aqui que eu vou encontrar refúgio, é aqui que eu vou encontrar solução para os meus problemas, né? Então a gente precisa entender isso aqui. A primeira coisa que eu aprendo, que eu preciso colocar em prática, estou falando para a minha vida, estou falando para a vida da minha família, estou falando para vocês, porque eu vi a angústia que nós passamos essa noite, eu vi a angústia, o sofrimento é terrível. Você tentar dormir, querer dormir, está com sono, mas a dor não deixa você dormir.
e você está do lado e você sofre. E você vê a pessoa gemendo, e você vê a pessoa andando de um lado para outro dentro de casa. Meu Deus, e a noite não termina. E é treva, é completamente treva. E você fica desesperado. Mas a palavra do Senhor traz refúgio para a minha vida, traz refúgio para a sua vida. Nós precisamos crer nisso. Lá em Salmo 119 também, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu tenho guardado a tua palavra. É a palavra, Senhor. É a palavra do Senhor que nos mantém de pé. É ela que está aqui, ó, que nos guia, que nos dá forças, que nos dá ânimo para continuar. Como eu falei, a vontade muitas vezes chega, né? Vamos desistir de tudo. Vamos deixar aí, ó, mas não podemos desistir, porque o Senhor nos diz que a sua palavra ela nos vivifica. A palavra de Deus, ela é mais forte do que a angústia. Amém? Você crê nisso? Amém, eu também creio. Vamos ver lá em Salmo 119 também, o versículo 143, que essa palavra entre, meu Deus, na minha mente, no meu coração, que ela faça morada na minha vida e que eu saia daqui renovada, que você também saia daqui renovado nesta noite, pela palavra do Senhor. Salmo 119, no versículo 143, diz assim: aperto e angústia se apoderaram de mim, contudo, teus mandamentos são meu prazer. Olha só, aleluia, os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor é o nosso prazer. Os apertos chegaram, né? As angústias chegaram, se apoderaram de mim, se apoderaram de nós, mas nos teus mandamentos eu tenho prazer, porque o meu prazer está na tua palavra. Amém. Então a gente aprende isso. No meio da angústia, a gente tem que tirar alguma lição para as nossas vidas. Então aprenda, irmãos, aprenda a Luciana, aprenda a Juscelio, aprenda a Gel, aprenda todo mundo que a palavra do Senhor ela nos vivifica. Ela nos vivifica. A segunda coisa que eu aprendo, a segunda lição que eu aprendo no meio da minha angústia, no momento da minha dor, no momento da minha tristeza, é que só vai permanecer ao nosso lado aqueles que suportam. Os verdadeiros amigos. Como eu disse, muitos não vão suportar. Talvez, como eu disse, não é por maldade, mas é porque ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar, ele não tem estrutura para aguentar a sua dor. Então ele vai e vai se afastar de você. Mas os verdadeiros, aqueles que o Senhor separou para cuidar, porque a gente precisa, né, irmãos? Como a gente precisa? A gente precisa de um colo, a gente precisa de um carinho, a gente precisa de uma atenção. Né? Quem não precisa, no momento da dor, até de um telefonema, né? Uma mensagem, de uma visita? Quem é que não precisa? A palavra do Senhor diz aqui em Provérbios 17:17: em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão. O irmão, aquele que vai estar ali ao nosso lado. A gente aprende que só vai permanecer os que são verdadeiros, aqueles que são fiéis. Entendam e não julguem aqueles que se afastaram. Porque às vezes, como eu falei no início, nós, né, queríamos que todo mundo tivesse junto, talvez paparicando, talvez cuidando mais, mas nem todos podem, nem todos querem. São poucos os que querem permanecer, são poucos que querem sofrer com você, são poucos que querem somatizar a dor, porque é uma somatização de dor, é uma soma, é a sua e a minha, né? Então são cargas. Mais cargas e mais cargas. E muitas vezes, quando nós estamos na angústia, eu falo de carteirinha, né? Porque já aconteceu comigo. Você olha assim para um lado, olha para o outro e diz assim: está todo mundo bem, menos você. Está todo mundo feliz, menos você. A vida está andando para todo mundo, menos para você. Não é verdade? Aí você olha assim e diz: meu Deus, está todo mundo bem, está todo mundo sorrindo, está todo mundo vivendo, mas parece que você não está vivendo, né? Aí você sente aquela dor, né? Aquela tristeza. Não é inveja porque as pessoas estão felizes, não, mas você tem vontade de também querer estar, né? Queria estar feliz também naquele momento. Aí você diz assim: poxa, mas é assim que acontece. Mas a gente precisa entender que aquele lá de cima,
Ele está presente nas nossas vidas, em todos os momentos. Ele está comigo, Ele está com você. Então, os verdadeiros, eles vão permanecer. Essa palavra, né, como eu disse, foi no momento em 2 igrejas distintas, e foi no momento do meu testemunho. O testemunho da minha vida, o testemunho da vida do pastor, esse câncer que nós estamos enfrentando. Então, eu testemunhei. Foi em culto de mulheres, em 2 cultos. E aí o Senhor foi me dando, e eu fui linkando as situações da minha vida. Mas aqui eu não vou fazer isso não, porque os irmãos já sabem de qual é salteada a lição, a nossa vida como está. A terceira lição que a gente aprende aqui sobre a angústia é que ela não é maior do que o nosso Deus. Eu já falei também, né? Ela não é maior do que o amor de Cristo. O amor de Cristo por mim e por você é maior do que qualquer coisa. Ele morreu por nós, né? Quem éramos nós? Quem somos nós? Pecadores, hoje lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Mas Ele morreu na cruz para nos salvar. E a palavra do Senhor diz lá em Romanos 8:35. Quem vai nos separar do amor de Deus? Quem? Aí vem, né, uma série de coisas. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Mas no fim a gente lê que diz o quê? Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a angústia, ela não é maior do que o amor de Cristo. Não deixe a angústia te separar desse amor. Não deixe a angústia te separar do amor de Cristo, porque ela não é maior do que Ele. Não é maior do que o amor de Cristo, por mim e por você. Nós somos especiais para Ele. Somos seres especiais para esse Deus maravilhoso que cuida de nós, com um amor maravilhoso. Com um amor maravilhoso. E nós não somos daqui, né? Nós não somos daqui, estamos só passeando, peregrinos. Vamos ter aflições, sim, vamos ter angústia, sim. Toda a criação, vamos. Mas vamos nos manter de pé. Vamos continuar olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. E aí também a gente percebe que a angústia, ela vai nos levar, quando nós decidimos, né, a conhecer melhor o nosso Deus. E aí nós vamos ver os atributos que Ele tem. Nós vamos perceber quem é Deus nas nossas vidas. Porque através da angústia, acho que a gente busca mais, né? No momento do aperto, a gente busca mais a presença do Senhor. A gente busca mais ler a Bíblia, orar mais, estar congregando, estar em comunhão. Acho que nesse momento aí a gente busca mais do Senhor. Então, quando a gente não larga esse Deus, viu? Quando a angústia chegar, não gaste não. Não larga esse Deus não. Então a gente percebe que no meio da angústia, nós reconhecemos atributos, qualidades que o nosso Deus tem. E uma delas é que Ele é bom. Ele é bom. Isso tem que ficar fixado na nossa mente. Ó, estou passando por problema, mas Deus é bom. Ele é bom desde o princípio. A natureza dele é a bondade estar no caráter de Deus. Ele é bom. Naum 1:7. O Senhor é bom. Ele é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Aleluia! Ele é bom, irmãos. Ele é bom. Ele é fortaleza, nossa fortaleza no dia da angústia. E Ele conhece os que nele se refugiam. Onde é que nós estamos nos refugiando nesse momento de angústia? Nós estamos olhando para trás? Nós estamos querendo desistir de tudo? O Senhor é bom. Ele cuida de nós. Então, Ele nos conhece, Ele sonda os nossos corações. Ele nos refugia no seu colo, cuidando de mim e de você. Também eu aprendo que Deus é um Deus de livramento. Ele nos livra de todo o mal. Salmo 50:15. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. No dia da angústia, o que é que nós temos que fazer? Invocar o nome do Senhor. Porque Ele é bom, Ele é fortaleza. E Ele vai ouvir o nosso clamor. Ele vai ouvir o nosso clamor. Ainda que a gente diga assim, poxa, Deus não está ouvindo. Está sim. No momento certo, Ele vai responder.
E a vontade dele é que prevalece. Não é a nossa, é a dele que prevalece. A gente tem que entender isso. Não adianta nada. O que foi que eu falei ontem? Eu falei ontem assim, poxa, o dia está passando rápido, as horas estão... Aí você disse assim, não adianta questionar, não adianta, né? A gente não tem como parar o tempo. É assim. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer, porque é Deus que vai fazer, né? A gente só precisa crer, a gente só precisa orar, a gente só precisa confiar e descansar nesse Deus que pode todas as coisas. Eu aprendo que Deus, ele é um Deus acessível. Eu tenho acesso a ele, você tem acesso a ele, né? A gente não precisa, claro, é bom que o irmão esteja orando por nós, né? Cada um aqui, mas você tem livre acesso para falar com esse Deus. Entra no teu quarto, né? Bota o joelho no chão e conversa com ele. Eu confesso para vocês que tem momentos que eu não consigo nem orar. Não vou mentir. Tem momentos que as palavras me fogem, porque eu não sei nem o que mais pedir, não sei mais o que falar. E aí eu fico calada diante da presença do Senhor. Ele sabe, ele sonda o meu coração. Tem momentos que é assim, eu não consigo orar, mas eu sei que ele é misericordioso e ele sonda o meu coração. Então ele é acessível, é um Deus que está ali para nos ouvir. E onde é que eu tenho uma resposta para isso? 2 Crônicas 15:4. 2 Crônicas, né? 15:4. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, ao Deus de Israel, e buscaram, e por ele foi achado. Então, quando a gente busca, a gente acha, né? Quando a gente bate, a porta se abre, né? Então a gente precisa buscar. A gente precisa entender que Deus é um Deus que tem, ele é acessível para mim e para você. E você pode chegar ao trono da graça do Senhor, né? Orando através da sua oração. Eu tirei aqui alguns versículos também, que a gente vai ler, dá tempo ainda, para a gente fechar aqui, né? Que são exemplos da vida de Davi. Davi passou por muitas angústias na sua vida, mas ele orava, ele clamava e ele confiava em todos os momentos. É o que a gente precisa. A gente precisa entender que Deus é bom. A gente precisa entender que ele ouve o nosso clamor. A gente precisa entender que muitos não vão caminhar com a gente nesse momento. A gente precisa entender que Deus é um Deus acessível, que ele é bondoso, que ele é misericordioso. A gente precisa conhecer melhor o Deus que nós servimos. Vamos ver o que é que a gente tem como exemplo aqui de Davi, que passou por momentos de angústia. Nós vamos ler 4 versículos aqui em 4 salmos diferentes. Salmo 4, versículo 1. Vou abrir aqui, Salmo 4, versículo 1, que diz assim, ó: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É um clamor que Davi fez ao Senhor em um dos seus momentos de angústia. E nós podemos fazer esse clamor ao Senhor. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar que ele vai ouvir e que ele vai nos livrar. Vou repetir: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste alívio. Ele dá alívio na angústia, ele dá alívio. Tenha misericórdia de mim e ouve a minha oração. Amém. Salmo 18. Salmo 18, mais uma lição aqui, né? Mais um exemplo de Davi. 18, versículo 6. Salmo 18, versículo de número 6 aqui. Na angústia, invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus do seu templo. Do seu templo, ouviu minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Vai chegar. O nosso clamor vai chegar nos ouvidos do Senhor, em nome de Jesus. É verdade, em nome de Jesus. Ó, na angústia, invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Do seu templo, ouviu minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Amém, Jesus. Salmo 61. Salmo 61, versículo 2. Salmo de número 61, versículo 2. Ai, a Bíblia engancha aqui. Vamos lá, 61,
versículo 2. Desde o fim da terra, clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Angústia, abatimento, né? Por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Quem é que pode? Só Ele. Ele pode resolver as nossas questões. Ele pode resolver todas as coisas. Ele é a rocha inabalável. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o grande El Shaddai. Ele é aquele que sonda o nosso coração. É aquele que sabe que nós somos limitados. Nós somos seres limitados. Mas Ele é um ser ilimitado. Ele pode todas as coisas. E para finalizar, Salmo 118. Salmo 118, versículo 5. Salmo 118, versículo 5. Olha só. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Aleluia. Invoquei ao Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Então, assim, ó, no momento de angústia, invoque ao nome do Senhor. Invoque ao nome do Senhor. Busque a presença do Senhor. Não desanime. Não olhe para trás, porque voltar, retroceder, não vai adiantar. Se abandonar o Senhor, a angústia vai ser maior, vai ser pior. Então é melhor estar na presença do Senhor. Eu vou cantar uma música. Eu vou cantar um louvor antigo, que eu gosto, e é antigo, mas fala no meu coração e tem a ver aqui com essa palavra que o Senhor falou. Então é para mim, Ele está falando para mim e eu quero cantar e vou cantar. Diz assim, ó: meu filho, se estás atribulado, teu problema é tão grande e não consegues orar. Os montes estão muito altos. Tu tens dito para mim que não suportas mais. Teu coração está sofrendo e tua alma gemendo, pois grande é a tua dor. As lágrimas que inundam o teu rosto, e tu já estás sem forças para caminhar. Eu sou o teu Deus, o teu refúgio. Sou o Deus bem presente na aflição, pois eu te tomo pelas mãos e tu caminharás. Espera só mais um pouquinho, confia no poder do teu Salvador, e a vitória tu vai receber, pois Deus te dará. Amém. Vem, marido. Às vezes, como eu disse, né? A vontade vem de desistir, mas Ele diz assim, ó, eu estou renovando as suas forças. Vamos continuar, né? Nós vamos continuar, porque o Senhor, Ele é o Deus que garante, né? Ele é o nosso refúgio, Ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia, né? Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Vocês estão tristes, né? Deus não é bom? Então todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós aprendemos mais uma vez nessa noite
que existem ações que precisamos fazê-las para alcançarmos a resposta de Deus. Esses dias Deus tem me ensinado algo que já ouvi há tempos atrás, de que a nossa vida é como um livro que está sendo escrito. E quando lemos um livro, né? Me lembrei de João e Maria e o pé de feijão. Quando estávamos lendo esse livro, íamos nos empolgando com a história, né? E eles plantavam o feijão crescia até as nuvens. Lá estava a residência de quem? Já sabe que não vai subir mais aqui, né? Fica pra lá e pra cá. Como é meu filho, eu posso e devo, né, chamar a atenção. Mexeu aqui? Tá melhor? Isso. Culpa de Oxinho. Pronto, vamos continuar, né? Não se desliga não. Lá está a residência de quem? Do gigante. Vamos lendo, nos empolgando, mas não chega uma hora em que o gigante descobre eles, começa a persegui-los e se esconde daqui, se esconde dali. Não é uma aflição? Mas quando você vira a página, a história vai mudando. Conforme você vai lendo, a história vai mudando e o final geralmente é bom. Então Deus está escrevendo a minha história. Aliás, minha história já está escrita, eu que estou conhecendo-a. A sua história, Deus já conhece. Então não se preocupe não, que se você está passando por um momento de aflição grande, a página logo virará. E Deus tem o melhor para a nossa vida, irmãos. O melhor para nós. Olha aí. Minha esposa usou o capítulo 8 de Romanos, e eu quero fazer menção de um versículo também dele, que é o 18 em diante, que diz assim: porque para mim, isso está no meu status hoje, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ainda não foi, mas há de ser revelada. E viver por fé é isto: é crer naquilo que ainda não existe, acreditar que a solução breve virá, que a mão de Deus está sobre nós. Podemos descansar sobre a sombra do Altíssimo. Podemos descansar em suas asas, crendo que o Todo-Poderoso tem o curso da nossa história em suas mãos. Porque a ardente expectação da criatura espere a manifestação dos filhos de Deus. E eu posso dizer que não é fácil. Essa madrugada, e alguns irmãos mais atentos viram que eu postei na madrugada. É interessante que a dor veio muito forte essa noite. Mas foi nessa noite também que Deus me deu duas mensagens. Foi nessa noite, nessa madrugada de hoje, que Deus falou profundamente ao meu coração. Algo que breve compartilharei com os irmãos. Enfim, minha esposa falava também de consolo, de carinho. É incrível, irmãos. Tente vislumbrar, visualizar você deitado numa cama de hospital,
carecendo de cuidados, e alguém vem te visitar e encosta a cabeça no seu ombro e começa a falar da sua angústia, da sua dor. E você que estava tão carente, acaba abraçando essa pessoa e consolando essa pessoa e orientando. Nós temos vivido tanto isso, de pessoas que chegam a nós e perguntam: como está, pastor? E eu digo: eu estou bem. E ela começa a mostrar como ela não está bem, como ela está passando por dificuldade. E às vezes a dificuldade dela é tão menor do que a minha, mas eu encontro consolo e conforto consolando, confortando, ajudando. Deus tem caminhos incríveis, inalcançáveis, que nós não compreendemos muitas vezes no momento, mas que depois fica tudo claro. Ele nos esclarece tudo. A sua dor, irmão, irmã, certamente não é maior do que a de muitas pessoas, mas Deus sabe como é a sua dor, que para você é grande, e Deus sabe. Mas não cai uma lágrima sua sem que o anjo colha. Não tem um momento que você clame que Ele não ouça. Ele está presente. E eu só pude descansar, mesmo depois que a dor diminuiu. Eu só pude descansar depois que Deus falou o que queria falar comigo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e jamais me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce que o mel, que me tira dessa cova, oh aleluia, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Ordem as estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Aonde? No teu colo, ó Altíssimo. Oh, aleluia! Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz, e não há doenças nem culpa que fiquem
eu te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Jamais e jamais me cansarei. Aleluia. Posso ouvir a tua voz, é mais doce que o mel, que me tira dessa cor. Oh, ele me arranca e me leva até o céu. Eu já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, oh doce voz, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. E não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. E não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. E não há ferrolho, não há nem portas que fiquem diante da sua voz. E não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Nós cremos e tomamos posse da tua palavra. Tu és socorro bem presente na hora da angústia. E tudo que tentar falar contra esta verdade vem do diabo. E nós o repreendemos. Deus, retira de nós aquilo que em alguns momentos nos faz ser como aquele homem que é levado pelas ondas, aquele que duvida no seu coração, jamais te agradará, pois sem fé é impossível. Pai, mesmo que a tempestade esteja diante de nós, mesmo que o nosso barco esteja sendo açoitado pelas ondas, nós cremos
que o Senhor dos Senhores vem andando sobre as águas. Ele veio ao nosso encontro. Na madrugada escura, o sol da justiça brilhará. Nós cremos, Deus. Nós esperamos em Ti. Nós cremos que as aflições desse tempo, elas não podem ser comparadas com aquilo que nos aguarda na eternidade. São coisas que olhos não viram e ouvidos não ouviram. São coisas lindas, perfeitas. Nós cremos que não morremos mais, porque aquele que está no Senhor, ainda que morra, viverá. Nós cremos na ressurreição. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos que essa aflição passará. Confiamos em Ti. Entregamos as nossas vidas a Ti. Oh, eterno e poderoso Deus. Nos despede neste lugar, nesta noite, Pai, cheios de fé, cheios de confiança. Que possamos sair daqui de uma maneira, Pai, diferente, marchando em direção a essas águas que se colocaram diante de nós, crendo que o mar se abrirá. Oh, eterno, água viva, sacia a sede, Pai, daqueles que têm olhado para um lado, para o outro, e não têm conseguido enxergar o Senhor. Daqueles que estavam pensando que estavam abandonados, aqueles que estavam pensando que estavam derrotados. Oh Deus, nos faz sair deste lugar crendo que nós estamos em Ti, e em Ti nós podemos todas as coisas. Leva-nos em paz aos nossos lares, que haja paz em nossas casas, que haja luz, que a Tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Clamamos a Ti, Deus, presente na hora da angústia. Deus bom, Deus que a bondade dura para sempre. Despede-nos na Tua presença. Caminhamos na Tua presença. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre esta terra, desde agora e para todo sempre.